Então tá, gente. Então vamos para a parte teórica agora, tá? Eu tenho um conjunto de números naturais. Esses conjuntos de números naturais, eu vou chamar eles de quê? Que são os conjuntos inteiros e positivos. Então a gente vai chamar o quê? O 0, o 1, o 2, o 3 milhões, os 5 milhões, 1 trilhão, tá? São todos os números inteiros, tá? Porém, números naturais são números inteiros positivos, tá? Números naturais com o asterisco é a mesma característica dos números naturais, só que eu só vou excluir o número 0. O número 0 morre. É a única diferença, beleza? Então, lembra que eu falei que são números inteiros? Então, números inteiros vai equivaler sempre a uma unidade, tá? Ou seja, 0 a 1, 1 a 2, 2 a 3. Então, esses intervalos não me interessam para os números naturais. Ok? Beleza? Seguindo. Propriedades dos números naturais. A soma de dois números naturais é sempre um número natural. 1 mais 1 igual a 2. 2 mais 2 igual a 4. 2 mais 1, tá? Igual a 3. E assim sucessivamente. Somei dois números naturais, ele sempre vai dar um número natural. Ok? Beleza. 2. A multiplicação de dois números naturais é um número natural. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Então, qualquer número natural multiplicado por um número natural vai dar o quê? Um número natural. Ou seja, lembrando, vai dar o quê? Vai dar um número inteiro positivo. Por exemplo, quando eu multiplico 5 vezes 0, tá? 5 não é um número natural? Ok. 0 não é um número natural? Ok. Deu o quê? Deu 0, que também é um número natural. Beleza? Não confundam isso. Para a gente entender número natural, a gente tem que entender que o 0 faz parte desses números naturais. Ok? 3. Se n é um número natural, então n mais 1 é o sucessor de n. E n é o antecessor de n mais 1. Ou seja, se eu tenho n mais 1, tá? N mais 1 vai ser o seu sucessor. Por exemplo, 10 mais 1 deu 11. 11 não é o sucessor de 10? Beleza. E se eu tiver 11 menos 1, não dá 10? Então, n menos 1 será o quê? Será o antecessor de n. Belezinha? Tranquilo? Vamos lá. Conjunto dos números inteiros. Agora eu só tenho um detalhezinho. Os inteiros eu vou incluir também os números negativos. Ok? Então entra o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Lembrando que, como vocês já estudaram comigo o conceito de simetria, podemos falar que números são simétricos. Tá? Qual é o número simétrico ao menos 1? O número 1. Qual é o número simétrico ao número 3? O menos 3. Porque eles são números opostos. Beleza? Tranquilo? Isso daí vocês sabem, estudaram comigo? Então aprenderam muito bem. Então, beleza. Não esquecendo que os números naturais estão contidos nos números inteiros. Sim, os números naturais estão contidos nos números inteiros. Ou seja, 0, 1, 2, 3 não são números naturais? Sim. Esses carinhas aqui não estão contidos nos números inteiros? Então, gente, não tem dificuldade nenhuma. Beleza? Coloquei alguns exemplozinhos aqui, ó. Inteiros não nulos. Ou seja, são todos os números inteiros que não são 0. Então, eu corto 0. Beleza? Inteiros não negativos. Ele é representado dessa forma aqui. Um Zzinho bem estiloso, tá? Parece até o cabelinho de vocês quando vocês passam na régua, né? Que não são negativos. Então, 0 é negativo? Não. Então, 0 entra sim. Tá? Eu tenho os inteiros não positivos. Tá? Então 0 entra. Eu só vou excluir o quê? Os números positivos. O que ele está me querendo aqui? Ele quer os números inteiros não positivos. Então 0 entra. Beleza? Tranquilo? Propriedade dos números inteiros. Todo número natural é um número inteiro. Beleza? Cuidado, todo número natural é um número inteiro. Mas nem todos os números inteiros são números naturais. Por exemplo, o número 3, ele é um número natural e um número inteiro.
Agora, o número menos 3, ele é um número inteiro, mas ele não é o quê? Um número natural. Beleza? A soma e a diferença entre dois números inteiros resultam em um outro número inteiro. Tá? 3 menos 2, 1. Tá? Menos 3 mais 2 dá menos 1. E assim sucessivamente. A multiplicação, a gente pode chamar de produto também, tá? Quando a gente fala em produto, a gente está falando em multiplicação. Entre dois números inteiros é um número inteiro. 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos 2 dá quanto? Mais com menos dá? Hein? Mais com menos dá? Menos dá menos 2. Tá? E assim sucessivamente. Beleza. Conjunto dos números racionais. Os racionais, eles têm uma propriedade, tá? De razão. Tá? Então, quando a gente trabalha uma razão, tá? A gente está falando de números racionais. Por exemplo, 8 sobre 25 avos, 8 25 avos, desculpa, menos 2 sobre 1, 1 terço, tá? 0 sobre 10. Então, cuidado. Então, o que a gente está percebendo dos números racionais? É quando o meu numerador, ele é um número natural, e o meu denominador também é um número natural. Correto? Ah, Flávio, ele pode ser inteiro? Pode sim, olha o segundo exemplo aí. Ele não tem o menos 2? O menos 2 não é um número natural, mas ele é um número inteiro. Ok? Então tá, sempre que eu tiver um número racional, é quando eu tiver no numerador um número inteiro, tá? E no denominador um número inteiro. Esse nosso último exemplo aqui, eu tenho o quê? O zero. Mas o zero, Flávio, não é um número inteiro? Sim. Então 0 dividido por 10 dá o quê? Dá 0. Tá? Então ele sim é um número racional. Tá? Propriedades dos números racionais. Desculpa, racionais. Todo número natural e todo número inteiro é um número racional. Sim? Por exemplo, eu posso representar o número 1 pela expressão 2 dividido por 2? Ou seja, 2 sobre 2? Posso, não posso? 2 sobre 2, se eu for simplificar, vai dar igual a 1. Então, todo número natural e todo número inteiro é um número racional. Isso tranquilo, tá? Sem dificuldade para vocês. A soma ou a diferença entre dois números racionais resulta em um outro número racional, tá? Então, eu tenho, por exemplo, 1 sobre 2 mais 1 sobre 2. Meio mais meio, tá? Vai me dar o quê? Hein? 2 sobre 2. Ok? 3. O produto entre dois números racionais é um número racional. Tá? Meio vezes meio, ou seja, 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2, 4. Tá? Então, meio vezes meio dá 1 quarto. Beleza? E o coeficiente, escrevi errado aqui, o coeficiente entre dois números racionais, sendo o divisor diferente de zero, é um número racional. Beleza? Tranquilo? Propriedade dos números irracionais. Tá? Um número irracional não é um número racional. Ou seja, são os números que eu não consigo racionalizar eles. Eu não consigo pensar. Tá? Por exemplo, uma dízima. Se eu tenho uma dízima que tem um período, ele é um número racional. Eu consigo trazer ele para uma expressão racional. Agora, se eu tenho uma dízima que ele não tem um período, ou seja, ela não é uma dízima periódica, eu não vou conseguir. Por exemplo, raiz de 2. Consigo racionalizar ele? Não. Porque olha só, se eu fizer 1 elevado ao quadrado, 1 vezes 1 dá 1. E 2 vezes 2 dá 4. Então eu tenho o quê? Raiz de 4, tá? É um número racional. Eu consigo racionalizar ele. Agora a raiz de 2 não. Eu não consigo racionalizar ele. Beleza? A soma ou a diferença entre um número irracional com um número racional é um número irracional. Então eu posso pegar um número racional. Quando eu somo ou eu subtraio de um número irracional, ele sempre vai dar um número irracional. Beleza? 3. O produto entre um número irracional e um número racional é um número racional. Tá? Se eu tenho um número que ele é racional, ele tem a racionalidade dele, mas multiplico, tá, por um número irracional, ele vai dar um número irracional. Ele não vai puxar a racionalidade do número racional. Ok? E o coeficiente entre um número irracional e um número racional, tá, diferente de zero, é um número irracional.
Beleza? Se eu tenho um número irracional, independente da operação que eu estiver fazendo, ele vai ser um número irracional. Ok? Vamos lá. Conjunto dos números reais. Tudo isso que eu falei até agora, uma coisa que tem que ficar na cabecinha de vocês é esse desenho. Colocou esse desenho na cabeça, a gente não erra. Não tem como esquecer. Tá? Então, olha só. Eu tenho os números naturais, ele está contido nos números inteiros, que está contido nos números racionais, que está contido nos números reais. Aqui, ó. Número natural está dentro do número inteiro, que está dentro dos números racionais. Ok? Os números irracionais, eu pego o quê? Está tudo aqui fora. São os números que não são racionais, não são naturais e não são o quê? Inteiros. Beleza? Então, juntando esses dois conjuntos, dos números racionais com o número dos irracionais, eu tenho o conjunto todo de números reais, tá? Esse carinha todo aqui são os números reais, que são divididos em números irracionais e números racionais. Ok? Bem, gente, então esse foi o recado de hoje, tá? Vou ser sincero, tá? A turma de vocês é uma turma bem agitada, mas eu tô morrendo de saudade de vocês. Espero que essa quarentena acabe logo e que a gente possa se encontrar o mais rápido possível, tá? Então, eu vou estar tentando postar para vocês por semana um videozinho. Qualquer dúvida, vocês podem recorrer à coordenação da escola, tá? Manda uma mensagem, faz fumaça, manda um telegrama, tá? E tentem não deixar essa dúvida para casa. Inclusive, os exercícios desse capítulo vocês podem já começar a fazer. Qualquer dúvida, deixa marcado aí que a gente vai arrumar um jeito de estar entrando em contato. Ok? Então, beijo grande no coração e fiquem com Deus, tá? Até a próxima.